Muito obrigado. Vamos avançar agora para a parte seguinte, que tem a ver com uma discussão um pouco já mais alargada em torno de tudo isto. Damos-lhe o nome de mesa redonda, mas são duas cúbicas ou paralelepípedas, mais ou menos, com o Miguel Crespo, que é formador da região do Alentejo, jornalista e investigador, o António Granado, formador da região de Lisboa e Val do Tejo, jornalista e investigador. Eles vão ter que colocar os microfones de lapela para poderem intervir. Também o Manuel Pinto, e chamava o nosso grande mestre Adelino Gomes, também que tem que ir colocar o microfone, e já se vão juntar aqui. Ora, a ideia é mesmo à conversa com, e portanto partilhar aqui esta experiência de formadores com esta visão sempre interessante que é do investigador e do jornalista, que é algo que tem evoluído muito nos últimos tempos e acho que tem sido positivo para o nosso panorama mediático, os jornalistas terem entrado também na academia e poderem partilhar esta experiência da investigação. Vamos ficar com este painel até ao meio-dia e depois teremos no final da manhã, antes do almoço e ao início da tarde, a partilha das experiências mesmo, em que as escolas vão apresentar aqui os projetos. E uma indicação que queria deixar já para as escolas que vão apresentar os projetos e que participaram, sobre a forma como o vamos fazer. Eu vou chamar escola a escola, virão aqui uma a uma, fazer a apresentação, depois virá a seguinte e vamos tentar rodar para dar mais dinâmica à apresentação e depois há um moderador que mais do que isso vai questionar, vai vir aqui e fazer-vos questões sobre as coisas que foram ditas. Ora, estando praticamente constituído o painel, já temos então o Miguel, o António e o Manuel Pinto, falta o Adelino Gomes para avançarmos para este painel. Quanto às escolas, portanto, penso que perceberam o formato, vamos tentar ganhar aqui alguma dinâmica das apresentações. Preferimos fazer uma coisa desse género do que juntar uma grande confusão aqui, depois normalmente não sobra grande tempo para todos. Okay, Adelino, vamos lá então, faltam... Okay. Como já estamos atrasados, já começa. Não, já está exatamente, é pelo caminho. Vamos lá então, até ao meio-dia. Aliás, já estamos bastante avançados em relação àquilo que eu pensava, porque tive uma excelente surpresa quando vi o programa. Ao contrário do que é habitual, este programa é excelente. Está aqui muito daquilo que eu vos queria perguntar. Já está explicado. Já estão aqui os currículos e já está aqui alguns dos porquês e dos quês que eu desejava. E mais, tem uma iniciativa que já é uma velha iniciativa do sindicato e que agora é no momento exato de novo trazido, que é o Código Deontológico, que é um instrumento absolutamente essencial, não apenas para jornalistas, mas também para todos aqueles que participam no processo comunicativo. E finalmente, e essencialmente, daqueles que são o objetivo, que são os destinatários do processo. E têm que conhecer a deontologia para saber aquilo a que estão obrigados aqueles que estão a querer informar. Portanto, nesse sentido, acho que já está tudo muito simplificado. E então eu penso que o que há agora a saber é deste polo, que é o polo daqueles que invadiram as escolas, não é? Invadiram as escolas e foram sobressaltar uma vez mais o que está já instituído. Eu lembro-me que, quando foi anunciada esta iniciativa do Sindicato de Jornalistas, eu vi nas redes sociais algumas reações de professores e uma delas impressionou-me porque tinha um fundamento real, de verdade. Dizia assim um professor, ou dizia-se que era professor, mas eu acredito que era, até porque o argumento era inteligente. Dizia assim: então estes tipos que não sabem escrever bem português e que nos dizem tantas mentiras, vêm agora ensinar os professores, a ensinar os alunos. E eu fiquei perturbado, porque há aqui um fundo de verdade, quer dizer, e perturbado, por outro lado, pelo futuro do projeto. Do projeto que me parecia que, pelos vistos, continua a aparecer, e agora eu até fiquei mais entusiasmado ao ver isto, ao ouvir todas as intervenções que foram feitas até agora, um projeto que até agora está a correr bem.
Ora bem, portanto, e para não perder mais tempo, até porque temos menos de 3/4 de hora e eu já gastei 5 minutos, a pergunta essencial que eu acho que deve ser feita agora aos três testemunhas, é no vosso caráter, foram protagonistas do lado do projeto, protagonistas da primeira intervenção. Da entrada nas escolas, do contacto com os professores e também, a certa altura, do contacto dos professores, foram testemunhas do contacto dos professores com os alunos. E nesse sentido, cada um dos três que já foram apresentados, destes três profissionais que têm em comum, como já viram, têm em comum serem da Comissão Executiva, portanto eles foram responsáveis pelo projeto também, por desafio do sindicato, têm em comum também uma experiência académico-profissional, em qualquer momento da sua vida eles estiveram ligados ao jornalismo. Acho que já nenhum neste momento está ligado ao jornalismo, mas estiveram ligados ao jornalismo e têm em comum terem estado em 3 destas regiões, portanto, no Alentejo, em Lisboa e Val do Tejo e na região do Porto. Portanto, a pergunta para os três, e podemos começar aqui pelo Miguel Crespo, a pergunta é esta: o que é que tu encontraste no terreno? Que surpresas tiveste? Podes descrever, faz a reportagem disso, quer dizer, desse encontro, dessa entrada nessa realidade. Foste recebido com 3 pedras na mão. Como é que desarmadilhaste aquilo que poderia estar na cabeça de alguns mais renitentes? Conta-nos lá. Ok, bem, para começar é assim, eu quero dizer que acho que este projeto e todas as pessoas envolvidas, todas as pessoas que enchem nesta sala e todas as que não estão aqui, tinham vontade que ele acontecesse. E ele está a acontecer porque havia uma vontade que junta todos os envolvidos. Não é os jornalistas, não é os professores, não é a CDGE, não é o sindicato, não são os ministérios, começar ao contrário, são os alunos, os professores desses alunos, as pessoas que trabalham diariamente com eles e por aí fora. E, portanto, eu gostei desta introdução de ter sido recebido com várias pedras na mão. Se havia pedras na mão em Évora, eu não vi, antes pelo contrário, portanto, eu fui extremamente bem recebido e acho que o mais importante é que havia uma apetência para descobrir, uma apetência para debater, havia uma grande curiosidade por parte dos professores que estavam nesta primeira fase, e nós acreditamos que estarão na própria fase, para tentar perceber o que é que nós tínhamos para dizer, tentar perceber o que é que íamos lá, e pegando em algo, na citação livre que o Adelino fez de um professor nas redes sociais, acho que nenhum dos formadores desta ação foi para as escolas com o objetivo de ensinar o que quer que seja aos professores. Foi para as escolas para tentar descobrir e também aprender alguma coisa. Eu fui muito com esse objetivo de tentar perceber nas escolas o que é que os professores sentem e o que é que eles sentem da sua relação com os alunos e o que é que eles consideram que são os problemas de literacia para os média, da relação com os média, de relação com o próprio mundo que os seus alunos têm. E, portanto, eu acho que isso foi o mais importante. E já foi aqui dito, nomeadamente pela Sofia, que aquilo que se estabeleceu foi, logo desde o primeiro momento, um diálogo muito aberto, muito descontraído, muito rigoroso sobre as grandes questões que os média enfrentam hoje. Sobre as questões da verdade, as questões da mentira, as questões da manipulação, as questões da avaliação daquilo que é facto, não é facto, é verdade, não é verdade. Discutir a verdade é sempre mais complicado. Vamos Miguel, agora em concreto, em que Alentejo estiveste, quem tinhas à tua frente e como é que correram as sessões? Sobre a avaliação, eu prefiro a avaliação dos professores do que a minha avaliação. Não, em que Alentejo, onde é que estiveste? Eu estive em Évora, mas estive com professores de agrupamentos locais muito diferentes. 18 no total, e que vinham de Cuba, Beja, Évora, eu vou-me esquecer, peço desculpa. E como é que foi a dinâmica do... Foi extremamente, assim...
digamos, um quebra-gelo de 10 minutos e a partir daí estávamos numa discussão completamente aberta sobre as temáticas que tínhamos ali para fazer. Aquelas que tu levavas foram alteradas por propostas deles, e quais eram as que levavas e quais foram aquelas que se desenvolveram? Foram obviamente alteradas, mas já com esse objetivo. Eu levava como objetivo apenas dar algumas orientações, no sentido que essas orientações surgissem, funcionassem para desencadear reações e desencadear ideias e desencadear projetos. E logo desde o primeiro momento, aquilo que os professores, a partir, digamos, do incentivo que eu levava e que era, tinha como objetivo fazer arrancar, digamos, o projeto na primeira sessão. No final da primeira sessão, todos saímos dali cheios de ideias e de projetos para pôr no terreno. Por exemplo, uma ideia e um projeto que tenha saído daí. A principal ideia foi os professores, até porque em Évora acabou por se fazer um trabalho que foi conjunto, portanto, cada grupo de professores de cada agrupamento fez uma parte do trabalho conjunto, e a primeira coisa é, mais do que aquilo que nós sabemos, nós queremos saber o que é que os nossos alunos querem saber, o que é que sabem, o que é que não sabem. E, portanto, foi posto em prática um projeto de entrevistar alunos, falar com eles e de os envolver em produzir aquilo que é o trabalho final e não se ficar apenas por um trabalho feito por professores. António Granado, Lisboa e Val do Tejo, onde é que isso se traduziu? Em que... Foi na Essa de Queiroz, nós reunimos na Essa de Queiroz, havia professores de Azeitão, Lourinhã, Caparica, Canessas e Almada. Eu esperava encontrar aquilo que encontrei. Eu comecei a minha carreira como professor do ensino secundário, professor de português do ensino secundário, e fui professor de português durante 5 ou 6 anos, antes de aparecer um anúncio para um jornal onde tu estavas, e depois fui para lá como estagiário, como sabes, e portanto eu sabia que os professores têm uma forma própria de trabalhar, que muitos deles, e não estou a dizer isto porque estão aqui os professores, ao contrário do que muitas vezes a imagem que muitas vezes os mídia transmitem, é exatamente a imagem contrária. Os professores dedicam-se àquilo que fazem, e eu já sabia que tinha a sensação que as coisas iam correr bem. Eu participei na primeira e na última sessão, a Sofia fez as sessões intermédias, e toda a conversa que nós tivemos, todo o tempo que nós tivemos lá, eu fartei-me de aprender. Achei que as pessoas aceitaram, ou seja, agarraram os projetos com bastante força. Houve projetos extremamente interessantes que foram... Podes ser concreto. Sim, disseste que aprendeste bastante. Diz-me uma coisa que tenhas aprendido. Aprendi que é possível, com recursos muito pequenos, como é o caso, fazer projetos extremamente interessantes. E um projeto interessante, por exemplo, aquilo que a escola, que o agrupamento da Caparica fez com o Instagram, não é? E o que é um que projeto completo. Foi lançar uma conta de Instagram onde fazem reportagem local, por assim dizer. E eu achei extremamente interessante a utilização de uma rede, que é uma rede nova, que muitos de nós não utilizamos bem e que nós sabemos que os alunos usam com muito mais frequência. E por exemplo, eu dou aulas aqui assim na Universidade Nova, e nós também temos uma conta no Facebook. Não se compara, não se compara mesmo para os alunos que estão a entrar na universidade, não se compara os likes e as interações na nossa conta de Instagram com o que acontece no Facebook. O Facebook é para velhos, não é? Para nós, quando os pais entraram no Facebook, quando nós entramos no Facebook, os miúdos... Já deixei de estar lá há 4 anos. E, portanto, o Instagram é uma ferramenta muito, muito interessante, e eles utilizaram-na muitíssimo bem, e eu acho que foi gratificante ver esse trabalho
e também outros, houve outros trabalhos também muito interessantes e, portanto, acho que o projeto tem a ganhar com esta interação entre jornalistas e professores. Também acho que algumas das conclusões que o Vítor apresentou aqui é algo que tem que se trabalhar, porque eu acho que é necessário essa presença dos jornalistas mais perto da escola, ou seja, não basta esta ação, muitas vezes é preciso estar mais presente na altura do lançamento de algumas iniciativas, ou seja, eu percebo a dificuldade que alguns professores têm em lançar um jornal escolar ou em transformar o jornal escolar em algo que seja realmente interessante para a comunidade, e para isso eu acho que a visão dos jornalistas é fundamental. E, portanto, eu acho que é aí que está o segredo deste projeto poder ir para a frente. Ações de formação, sim, mas tem que haver um maior entrosamento entre os jornalistas e as escolas. Aquilo que aconteceu, por exemplo, com o podcast, não é? De haver uma jornalista, neste caso a Aline Flor, do Público, que foi e que sabe fazer podcast e que ajudou na elaboração dos podcasts, é fundamental para que resulte num bom projeto e num projeto onde as pessoas tenham interesse em participar e que também seja útil para a comunidade onde a escola está inserida. Manuel Pinto, para além da experiência concreta na região do Porto, e vamos saber já onde é que foi, o Manuel Pinto, toda a gente sabe, enfim, toda a gente interessada nisto, e sobretudo aqueles que têm participado, é assim visto por nós como um guru desta matéria da literacia, para além de outras qualidades que tem. E é nesse sentido que eu gostava que fazer também essa pergunta, é todas as ações, todos os congressos de literacia, todos os estudos que tens coordenado, em que lugar colocas a experiência desta literacia para os média e jornalismo, projeto piloto que viveste e protagonizaste no Porto, algures no Porto? Eu não tenho dúvida em responder essa pergunta, porque quem se dedica a esta área sabe da dificuldade que foi ao longo destas últimas décadas em ter no mesmo cenário os jornalistas e os professores. E creio que a grande novidade deste encontro, deste processo e deste programa foi precisamente por iniciativa de jornalistas, não é? Ter acontecido aquilo que muita gente, se calhar pela via da educação, andava a suspirar. E creio que isso obriga a perceber uma outra coisa, é que muitas vezes é no momento mais difícil em que as coisas mais interessantes aparecem. Curiosamente, os jornalistas não reuniam, não eram capazes de fazer um congresso há quase 20 anos. E foi nesse congresso, depois de 20 anos, que surge, aprovada por unanimidade, esse desejo de trabalhar nesta frente. Acho isto notável. O segundo aspecto, o projeto piloto começa num momento dramático de luta dos professores e, inclusive, com a presença, por exemplo, na sessão inicial em que eu estive, do próprio Ministro, no meio deste clima. E os professores foram capazes de distinguir, sem deixarem de afrontar e de dizer as coisas, de distinguir o que é o trabalho profissional da luta da classe, não é? Pelas melhores condições de trabalho. Isto é qualquer coisa que eu aprecio imenso e acho que é, digamos, promissor para o futuro. Agora, não tenhamos ilusões. Quem se dedica, quem manifesta esta motivação toda, da parte dos professores e da parte dos jornalistas, são elites. São elites, são pessoas que trazem um balanço, muitas que tenha perfeita consciência que nós não podemos olhar para os alunos, temos de olhar para as pessoas que estão por trás dos alunos. E os jornalistas que se metem nisto são, de facto, uma minoria. Agora, nada começa sem estas elites, sem estas minorias. E são elas que podem fermentar. E, felizmente, que há também o apoio das estruturas, e neste caso do Ministério da Educação e da Cultura, digamos assim, para dar horizonte, espero. Porque eu devo dizer que estava a ouvir há bocado a Sofia e eu já ouvi esta conversa muitas vezes. Ou seja, nós sempre desejamos que isto tenha continuidade. O problema está aí, é como é que nós, digamos, com todos os parceiros,
conseguimos criar, digamos assim, um modo de garantir a continuidade, mudando naturalmente, porque nós não podemos fazer sempre as coisas do mesmo modo. O professor Manuel Pinto deu aqui a deixa para uma segunda ronda, pois não teremos, se calhar, mais tempo para uma terceira ronda, para essa questão essencial. Os mais velhos lembram-se daquele slogan ler mais para saber mais, e o entusiasmo com que todos nós pensámos, foi depois do 25 de Abril, com o Conselho de Imprensa, que com essa iniciativa muito tão inspirada, que na verdade, e ainda por cima com a democracia, e ainda por cima com um novo alento ao ensino, que todos íamos ler mais e ficaríamos a saber mais. E mais recentemente houve outras iniciativas das quais nós esperámos tudo. E acontece que, na realidade, no terreno real, aquilo que temos encontrado é uma convicção. Penso até que já há estudos que mostram isso. Eu vi no Expresso este fim de semana, fiquei impressionado, um estudo da União Europeia em que os portugueses saem como os piores. Vou ler-vos isso porque tomei nota e fiquei realmente, desculpem lá, estou aqui à procura, que é um estudo da União Europeia, que os portugueses são de todos os europeus os que parecem menos conscientes da exposição a notícias falsas, menos preparados para as identificar e menos dispostos a considerá-las um problema no seu país e para o funcionamento das democracias. O que, se eu bem percebi, quer dizer mais ou menos que os portugueses não sabem que não sabem, e se sabem que não sabem, pouco parecem interessados em ficar a saber. E aquilo que eu gostava de perguntar, primeiro a ti e depois aos dois outros elementos desta experiência que foi feita, é o que é que te leva a estares convencido de que o projeto piloto vai ser melhor do que o vamos ler para saber mais e do que a democratização do ensino vai tornar-nos todos mais sabedores e o de que o jornalismo afinal vai vingar porque as pessoas sabem mais e o de que todos nós hoje sabemos que já passamos muitos mais de nós pela universidade, já fizemos exames a todas as disciplinas, já tivemos que responder a perguntas difíceis e porque é que, pelos vistos, não queremos saber, não sabemos mais e nem queremos saber, aparentemente, se estamos a ser enganados ou não. E, portanto, a literacia parece qualquer coisa que não faz parte da nossa agenda cidadã. Não sei. Eu não sei. A única coisa que sei é que quando a gente começa a fazer coisas e de alguma forma envolve todos os parceiros que podem participar, e há um parceiro aqui que eu não falei há bocado, a não ser indiretamente, que é fundamental estar aqui, que são os alunos, não é? Eu julgo que os alunos que são as pessoas que moram neles. Eu gosto sempre de... que era o título de um livro da Porta Editora de 1985 ou 86, as pessoas que moram nos alunos, não é? E não olhar só pelo estatuto, o professor ou o aluno, mas as pessoas que estão por trás deles, não é? Que os habitam, não é? E desse ponto de vista, algumas experiências que nós vivemos nesta formação foram altamente entusiasmantes. Eu estou a lembrar-me de que, logo no primeiro dia, ainda antes da sessão começar, alguém da Escola do Porto, que era quem nos acolhia, dizia: nós estamos aqui preocupados por uma coisa, é que nós vivemos durante décadas numa escola que estava numa zona degradada. Toda a gente apontava a Escola do Circo do Porto como está lá no meio dos problemas, não é? E já agora que temos uma escola nova, para a Frentex, toda cheia de iniciativa, de projetos, etc., os média, quando se referem a nós, a Escola do Circo está, apesar de estar numa zona cheia de problemas, não é? Portanto, ninguém quer ir para a zona... Quer dizer, já não é escola, não é? Mas está lá no meio da zona dos problemas, não é? Portanto, ora, nós precisamos de desmontar, de fazer uma crítica desta representação mediática que continua, apesar da realidade ter mudado. E até queriam fazer disso o projeto. E, curiosamente...
E se calhar o projeto que acabaram por fazer foi diferente, mas abarca isso, mas tem um horizonte diferente. Foi mudar a escola, inscrever estas questões nas atividades da escola, tirando partido das novas dinâmicas do currículo, da forma de gestão do currículo, etc., e da diversificação curricular, que permitem desenvolver um projeto que está a arrancar neste momento e do qual vamos ouvir falar daqui a pouco. É um exemplo, não é? Sim, António Granado, com a tua experiência desde o professor do ensino secundário, depois o António Granado disse nesse tal jornal para o qual ele entrou através de um anúncio, mas depois de um curso, aliás exigente, ele tornou-se, juntamente com a Ana Gachenfeld e com o Zé Luís, com o José Vítor Malheiros, tornou-se um grande especialista da comunicação da ciência, não é? E, portanto, com essa tua experiência, com o recente, e na universidade em que ele dá aulas, desenvolveu e participou ativamente num projeto que é o projeto mais simples e ao mesmo tempo mais interessante, que acaba de ser premiado aqui pela Gulbenkian, 50 segundos de ciência, na rádio. Não é? Portanto, com todas essas experiências, diz então porque é que este projeto piloto tem virtualidades para... Vale a pena a gente apostar nele? Eu acho que estas questões da literacia, estas questões de as pessoas conseguirem identificar notícias falsas, aquela célebre campanha Ler Jornais é Saber Mais e tudo isso, nós só conseguimos resolver as questões das fake news através da educação. Não há outra maneira. Não venham com conversas que o algoritmo, o Facebook pode controlar não sei o quê e que não sei quantos. Haverá sempre pessoas a tentar escrever notícias falsas. Digamos, a democratização dos meios de publicação, não é? Antigamente só não é? Há uma célebre frase que eu digo muitas vezes de um magnata inglês do século XIX que dizia "Freedom of the press is for the ones who own one". Só há liberdade de imprensa para aqueles que têm uma rotativa. Isto acabou há muito tempo, portanto qualquer pessoa pode escrever o que lhe apetecer e haverá sempre pessoas com vontade de escrever coisas que não são verdade. Portanto, é impossível controlar, dizer, não, mas o Facebook agora vai controlar o algoritmo e o Twitter vai também arranjar maneira e arranjamos também o polígrafo que faz não sei o quê, etc, etc, etc. Isso não resolve tudo. E acho até que não resolve nada se as pessoas não forem educadas a perceber o que é notícia verdadeira e o que é notícia falsa por elas próprias. E, portanto, isso só se faz através da educação. Não há outra maneira. Eu não acredito em soluções milagrosas para resolver o problema das fake news. Também neste campo, mais uma coisa, acho que, ao contrário do que me parece relativamente aos incentivos ao jornalismo, eu acho que os incentivos à educação devem vir dos poderes públicos. Tenho todas as dúvidas sobre os incentivos dos poderes públicos aos próprios meios de comunicação social. Sou contra, acho que não resolve o problema, porque haverá sempre a tentação de controlar. E o jornalismo não é algo que seja passível de ser controlado, ou não deveria ser algo que fosse passível de ser controlado mesmo pelos poderes públicos. Portanto, eu acho que tem que haver essa ajuda. Quando nós muitas vezes criticamos os jornalistas, e tu dizias que o Manuel disse uma coisa que eu também me parece que é importante, que é esta questão das elites, não é? Que nós falamos sempre dentro de um círculo mais ou menos fechado. Falamos sempre para os mesmos, para aqueles que já estão convertidos. Aliás, na comunicação de ciência acontece o mesmo, não é? Falamos muitas vezes para aqueles que já estão convertidos à comunicação de ciência. E muitas vezes nós criticamos os jornalistas, fazemos posts sobre aquilo que os jornalistas fizeram, e há não sei se furismo, não sei como é que lhe chamo, é uma coisa que se vocês podem encontrar na Wikipédia, chamada navalha de Hanlon, que eu muitas vezes cito, que é: não tentes explicar pela malícia aquilo que pode ser explicado pela ignorância.
Ou seja, nós dizemos assim, aquele jornalista fez não quer dizer. Não, ele não sabia efetivamente, ele não aprendeu o suficiente, escreveu sem ir verificar aquilo que escreveu. E, portanto, isso é que as pessoas precisam perceber. E, portanto, não há outra maneira do que senão educar as pessoas para esta literacia mediática. E isso tem que ser feito através das escolas e isso é absolutamente fundamental. Utilizar os meios, saber inclusivamente, falámos nisso em algumas sessões, inclusivamente perceber os perigos que estes meios têm, não é? Estes meios têm alguns perigos, a exposição da nossa vida privada nestes meios, etc, etc, e tudo isso tem que ser ensinado nas escolas. Estamos numa outra fase, já passámos o tempo em que alguém controla a informação, há uns jornalistas que estão entre as fontes, não é? Os jornalistas estavam ali no meio, entre as fontes para passarem a informação para fora tinham que passar pelos jornalistas. Neste momento eu escrevo uma coisa no Twitter, tenho milhares de seguidores, faço passar e a notícia, e aquilo espalha-se muito rapidamente. E, portanto, as pessoas, elas próprias, têm que aprender a fazer essas distinções entre aquilo que é falso e aquilo que é verdadeiro. A pergunta é a mesma para o Miguel Crespo. No entanto, eu pedi ao Miguel Crespo que nos fale, a partir também, para além desta experiência, no terreno deste projeto, a partir também de uma experiência que ele teve até o ano passado, que foi coordenar uma pós-graduação no ISCTE com a Média Capital. E então ele apanhou aqueles jovens que tinham saído da universidade e que sonhavam, mas sonhavam de uma forma, em alguns casos, obsessiva, no final daquele ano, já estarem nos ecrãs da TVI. No primeiro ano eu dei uma cadeira de ética e aconteceu-me aquilo que nunca tinha acontecido na minha vida e já tinha dado várias vezes em vários sítios diferentes, que era, houve alunos, estou a pensar numa aluna concreta, que não só nunca ouviu nada daquilo que eu estava a dizer, como ostensivamente passava as aulas a ver-se ao espelho e a maquilhar-se. Porque o sonho dela, ela já estava na TVI, diante de uma câmara, ela estava na véspera de se tornar Judite de Sousa. E eu era um chato que estava ali a falar de deveres deontológicos e de coisas assim. E, portanto, ele coordenou esse durante 3 anos ou 4 anos. E, portanto, é nesse sentido também do jornalista que não sabe ou que não quer saber. Quer dizer, não quer saber porque precisa é de ter a Câmara assestado sobre ele. Ok, então vou começar por explicar uma coisa. Essa aluna não está na TVI, nunca estará na TVI, nem noutro meio de comunicação social qualquer. Pronto, portanto é assim, não é uma questão de maquilhagem que faz um jornalista. Estamos a falar de outras questões. Pronto. Mas eu ia exatamente pegar nesta questão do desinteresse, do desconhecimento e do não querer saber. É assim, os candidatos a jornalistas também têm... são pessoas como as outras e, portanto, há muitos que entram dentro destas categorias. Mas, pegando naquilo que o Adelino pegou há bocadinho de porque é que os portugueses estão pouco preocupados, é assim, há alguns estudos internacionais que associam isso a questões de polarização política que vemos, por exemplo, nos Estados Unidos, que vemos em alguns países do leste da Europa, que vemos no Brasil, e aí continua a ser uma elite, mas há mais pessoas preocupadas com o que é verdade e com o que não é verdade, em tentar perceber o que é que se passa realmente ou quem é que nos está a tentar enganar. E aqui o quem nos está a tentar enganar, eu não estou a falar desses malditos jornalistas, ok? Eu estou a falar daqueles que, usando os jornalistas ou outro meio qualquer, tentam passar mensagens que são do seu interesse e que nem sempre, para não dizer quase sempre, não têm bons objetivos para a população em geral. Mas eu sou sempre muito positivo e também voltando para algo, uma das minhas séries de televisão favoritas de sempre, The X-Files, tinha um mote que é I want to believe. E eu acredito e quero acreditar que mesmo não vendo os resultados, não podendo ter provas de que podemos ajudar em colaboração com os professores, ajudar os alunos a serem mais esclarecidos, a
a olharem de uma forma diferente para o mundo, para a informação que lhes chega e a serem mais críticos em relação a ela. E acho que essa é a palavra-chave, é estimular a crítica perante aquilo que nos chega. Porque, como o Manuel já falou um pouco e o António aprofundou mais, não é do ponto de vista da origem ou dos canais de disseminação da informação que se vai resolver os problemas de fake news, manipulação e por aí fora. Só se consegue resolver isso junto dos destinatários. E os destinatários somos todos nós que estamos aqui nesta sala e todos os outros a que nós todos vamos tentar chegar. A minha dúvida, há pouco falei desse projeto do Conselho de Imprensa, mas podia falar de uma outra coisa que o Manel viveu intensamente e nós também, de algum modo, lá no público, embora assim, que foi o público na escola. O público na escola foi qualquer coisa que nasceu no princípio dos anos 90, que mobilizou e entusiasmou dezenas de escolas, de professores e de alunos. E depois a gente pensa, passados acho, 25 anos, não é? Desse projeto tão entusiasmante, o próprio público vende 13.000 exemplares, li nos últimos resultados. Quer dizer, certamente o público na escola foi praticado por mais de 13.000 alunos ao longo do tempo. E é sempre, portanto, essa dúvida que é, já houve isso, já houve uma formação no terreno, com aulas práticas, vividas, já se fizeram programas de rádio, já se fizeram jornais de escola e aparentemente o resultado é fraco. Desculpem eu insistir nisso. Velho do Restelo. Manel. Porque grande parte do que tem sido feito, pelo menos aquilo que tem dado mais nas vistas, muitas vezes está pouco enraizado e tem pouca continuidade. São iniciativas pontuais, são momentos ou um ano, na melhor das hipóteses. Quando isto precisa de, digamos, uma perspectiva que passe pelo currículo, passe por atividades fora do currículo, mas continuadas, quer dizer, tem que se tornar qualquer coisa como nós aprendemos a ler e temos que ler para exercitar a leitura, porque senão perdemos a alfabetização. Nós tornamos-nos analfabetos funcionais se não praticarmos. Isto é a mesma coisa, quer dizer, não basta nós eventualmente um dia termos despertado. A realidade muda a uma velocidade incrível e se nós não temos ferramentas mais básicas que permitam transpor para novas realidades, adaptar a novos contextos aquilo que aprendemos, nós estamos permanentemente em risco de saltarmos fora da carroça, não é? Portanto, eu acho que este trabalho é que neste momento para mim é o grande desafio. E que passa também por este projeto, quer dizer, como é que nós vemos uma coisa que é nova. Na última década, de uma forma geral, nós vemos o Ministério da Educação a apostar nestas questões da literacia digital, na literacia mediática, etc. E eu acho isto importante. Mas eu temo que mudando estes ministros ou estes diretores gerais, etc., tudo isto possa correr outra vez risco. Nós não chegamos ainda a um ponto de não retorno. E é aqui que está um pouco a questão, não é? De que maneira é que no projeto de educação que nós estamos a desenhar se encontram elementos que são para ficar, mesmo que adaptando-se a novas realidades. Portanto, eu creio que a questão passa muito por aí. No caso do público na escola, obviamente que passou muito, digamos, a crise do próprio projeto. Curiosamente, ele está a ser preparado para ser lançado agora no mês que vem, segundo ouço dizer, não é? O que é uma boa notícia e, digamos, em moldes que, pelo menos do ponto de vista do que ele foi nos 20 primeiros anos, retomará pelo menos alguma dinâmica dessa e se calhar com outras coisas novas. Agora, há uma coisa que é verdade, digamos, muito desse trabalho hoje permanece. Nós estivemos envolvidos em ações de formação em várias partes do país e encontramos gente que, de alguma forma, se vai apoiando, digamos assim, nestes projetos do sindicato agora, mas de outras realidades, dos congressos, por exemplo, que estão a fazer desde 2011, de 2 em 2 anos, de literacia mediática, para, de alguma forma, poderem encontrar outros colegas que estão a fazer trabalhos também. Por isso é que não foi difícil, neste projeto, os professores agarrarem a ideia e começarem a construir o seu projeto, não é? Nós fomos facilitadores, ao fim e ao cabo, não é? Não fomos professores de ninguém, não é? É quando ouço assim estas
estes statements que eu aceito a palavra resiliência. Realmente justifica-se e é exemplar. Eu acho que faltam 5 minutos. Eu acho que devo dar o privilégio de fazer perguntas a quem está aqui. E, portanto, se alguém quiser, e então se for lá das escolas e não tiver gostado de alguma coisa, então seria ótimo, não é? Questionar aqueles que foram os intérpretes deste projeto piloto no terreno. Alguém, professor ou aluno, está preparado para fazer a pergunta? Tem vontade de a fazer? Se não, vamos beber um café e voltamos à... está ali um jovem. Penso que não esteja diretamente relacionado, mas... muito obrigado. Penso que não esteja diretamente relacionado, mas está dentro ainda da área do assunto. Podes dizer de onde vens? Sou da Guarda, o meu nome é João Sampaio Costa, sou um aluno do 12º de Humanidades. A minha pergunta seria, assim também falando dos livros, há alguma possível comparação, por exemplo, com as distopias do século XX, do Brave New World e do 1984, com as realidades dos mídia hoje em dia? Uma aula. Granado, vá, avança. Tem 3 minutos para responder. Então cada um tem 1 minuto. Cada um responde por 1 minuto. Olha, Então, o Miguel. eu começo já por 1 minuto. É assim, felizmente em Portugal eu acredito que não. Mas não é preciso sair da Europa para nos estarmos a aproximar de casos muito similares, onde os meios de comunicação são controlados, onde há palavras proibidas, onde há temáticas das quais não se pode falar. E, portanto, aí estamos muito perto. Isto que aconteceu no Brasil, com a apreensão de livros, não é, de banda desenhada, são sinais extremamente preocupantes de que, em alguns sítios, poderemos estar a viver alguns dos problemas identificados no 1984, por exemplo, não é? Manel? Não, eu só diria que, ao contrário do que dizias, eu julgo que nós não estamos imunes, não é? E, portanto, a nossa realidade pode descambar rapidamente, do meu ponto de vista. Podem-se alterar meia dúzia de condições e nós avançarmos também por esses caminhos. Portanto, a questão é nossa, está também nas nossas mãos e trabalhar para que isso não aconteça. Agradeço muito, mas já agora também respondo. A coisa que mais me entusiasmou nos últimos tempos foi ler um ensaio sobre o que nos espera de um ponto de vista do transhumanismo e fiquei lá entusiasmado com uma possibilidade que já se avança e que vai ao encontro do livro de ficção que mais me marcou na minha vida e li-o no 5º ano do liceu. Não sei como é que se chamava, mas a ideia é esta. É que chegará um dia em que nós somos puro pensamento e podemos encarnar naquilo que pensarmos. E então, nessa previsão, diz-se que até 2045, já cá não estarei, tenho pena, nós vamos poder fazer download de nós próprios. Está em curso o projeto para a construção dos avatares. Ok. Obrigado pela vossa participação e por este painel.